Olá, você tem dificuldade para escrever e depois para reescrever? Que tal hoje conversarmos um pouquinho sobre como você pode melhorar a sua reescrita? Inicialmente, a pensar no que te sugerem essas duas imagens, a coxa de retalhos e a de tecidos, aliás, a do tecido sem retalho. Pense nesses dois tecidos como textos diferentes, porque quando nós escrevemos e reescrevemos, precisamos ter em mente o objetivo pelo qual estamos produzindo aquele texto. Se nós precisamos ser mais objetivos, a escrita precisa ser bastante clara, eliminando as ambiguidades que o texto possa sugerir. Por isso é necessário escrever de maneira coerente, e isso é possível ao lembrarmos de utilizar os recursos que a língua nos oferece. Trata-se, por exemplo, do que nós denominamos como coesão textual. A coesão textual é um conjunto de recursos linguísticos de que a língua dispõe para você, de forma a estabelecer as ligações necessárias entre os constituintes do texto que você pretende comunicar, ou seja, entre uma frase e outra frase, entre orações, entre períodos, entre parágrafos, se o texto é um texto do tipo de parágrafos, um texto dissertativo, um texto argumentativo, por exemplo. Mas como afinal, você vai me perguntar, podemos escrever com coesão? Utilizando palavras e ou expressões que promovam a ligação adequada entre outras palavras, é possível estabelecer a garantia do que nós denominamos como coesão, porque isso vai nos ajudar a comunicar as ideias que precisamos comunicar, garantindo a progressão dessas ideias. Pretendemos retomar elementos que já foram mencionados no texto. Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos mencionar esses elementos que já foram mencionados anteriormente sem ter que repeti-los? Há pelo menos dois processos que valem a pena ser explorados. Trata-se da substituição ou reiteração de palavras no texto. Por meio de recursos diferenciados de reescrita, utilizando esses dois processos, podemos colocar em prática aquilo que vamos denominar como coesão referencial. Vamos ver alguns deles? É preciso que você entenda que, para que uma reescrita seja eficiente, é necessário que, primeiramente, você observe no texto original a presença de erros de ortografia, como de acentuação ou pontuação, ou crase, emprego de crase, mesmo de erros de concordância ou regência, dentre outros. Além disso, é importante que, ao reescrevermos, estejamos atentos ao seguinte: respeitar as sequências de ideias. Por isso é importante que você tenha um planejamento inicial, um rascunho daquilo que você deseja comunicar para que você não se perca. Em segundo lugar, naturalmente, é importante não omitir as informações que devem constar na sua comunicação, na sua escrita. Outra coisa que é importante é se no texto não cabe, não deve haver, por exemplo, expressão de opinião de uma maneira muito informal. Nós sabemos, por exemplo, que nos textos desse tipo do Enem, da redação do Enem, é preciso que você use uma linguagem impessoal. Se é um texto dissertativo argumentativo, evidentemente é necessário que você marque um posicionamento. Entretanto, é o emprego adequado da linguagem que vai
fazer com que o seu texto expresse a opinião que você precisa, sem necessariamente, por exemplo, você fazer uso inadequado da linguagem, como eu acho, né, eu acredito, que não é recomendável em textos como esse que eu citei. Outra coisa importante é que você utilize vocabulários e expressões diferentes daquelas que você já empregou no seu texto, naturalmente. Enfim, como é que se pode construir uma boa reescrita? Vamos observar alguns exemplos. Quando utilizamos o processo de substituição, podemos lançar mão do emprego de palavras que são sinônimas, ou seja, aquelas que têm equivalências de sentido, como no caso, substituindo substantivos e verbos. Veja esses exemplos que eu coloquei para você. Muitos meninos residem neste prédio. Eu posso dizer a mesma coisa substituindo palavras como meninos, residem e prédio, né? Garotos pode substituir meninos, são substantivos, da mesma maneira que eu posso substituir prédio pela palavra edifício. Outra palavra que é substituível aí é o verbo residir. Eu posso, ao invés de usar residir, usar o verbo morar. Outra classe de palavras que pode ser tranquilamente substituída é a do adjetivo. Adjetivo, lembre-se, é aquele termo qualificativo do substantivo. Observe este exemplo. A menina estava triste. Eu posso substituir triste por alegre, por exemplo, sendo que eu insiro aí, por uma questão de sentido, né, o advérbio não, e reconstruo esse texto, esse enunciado. Ao invés de escrever a menina estava triste, eu posso dar a mesma ideia na seguinte construção. A menina não estava alegre. O recurso de substituição legítimo é alterar o período de composto para simples. Veja mais este exemplo. Aguardo que se resolva a questão. Lembre-se que quando falamos de período, estamos estabelecendo relações de sentidos que vão ficar claramente expostas para nós a partir da utilização de verbos. Veja neste primeiro enunciado. Aguardo que se resolva a questão. Temos o verbo aguardar e temos o verbo resolver-se. Isso permite que haja a existência de duas orações, por isso nós dizemos que o período é composto. Agora, eu posso transformar esse período composto num período simples, transformando o que era o verbo resolver-se num substantivo. Veja como ficou. Aguardo a resolução da questão. Então, resolução passou a ser o objeto direto do verbo aguardar. E aí nós temos exatamente o caso da existência de um período simples. O mesmo ocorre de maneira contrária, quando nós passamos do período simples, obviamente, para o período composto, com a mesma dinâmica. Veja esse exemplo. Exijo a dedicação dos funcionários. A dedicação dos funcionários é o que completa o sentido do único verbo neste enunciado, o verbo exigir. Então, eu tenho aí um período simples. Já em exijo que os funcionários se dediquem, como temos o verbo dedicar-se, nós temos aí mais uma oração, portanto, eu tenho um período composto. E este também é um recurso de substituição válido no momento de reescritura de texto. A possibilidade é optarmos por substituir uma construção realizada na voz ativa por uma na voz passiva.
Veja esses exemplos. Qualquer cidadão comprova isso. Este enunciado ele está na voz ativa. Posso transformá-lo em voz passiva da seguinte maneira: isso é comprovado por qualquer cidadão. Veja outro exemplo. Pode-se observar isso. Transformando na voz passiva, eu tenho isso pode ser observado. Veja como é caracterizada a voz ativa. O sujeito gramatical é o agente da ação, ou seja, a ação expressa pelo verbo é praticada pelo sujeito da oração. Veja esse exemplo. Eu li o livro. Quem leu o livro? Quem praticou a ação de ler o livro? O sujeito gramatical é eu. O verbo que designa a ação é ler. No caso, li, porque eu li o livro. Então, essa é uma construção na voz ativa. Já na voz passiva, a situação é diferente. Perceba agora como a voz ativa é construída. Aquilo que era o objeto direto na voz ativa passa a ser o sujeito da nova construção. Assim, nós temos o seguinte: o livro foi lido por mim. Além disso, temos também a presença da preposição por, que dá essa ideia de passividade. Existe uma questão muito importante quando escrevemos e reescrevemos, quando desejamos afinar nossa escrita. Prestar atenção ao emprego dos verbos. Sim, é isso mesmo. Utilizar os tempos e os modos verbais adequadamente é imprescindível para estabelecermos uma comunicação escrita o mais eficiente possível. Mas isso a gente vai ver numa próxima aula, no próximo vídeo, num próximo encontro. Por isso, não deixa de ficar atento aqui às comunicações, me segue na rede do Instagram, que em breve eu vou colocar para você a continuidade deste tema que é importantíssimo.